Olá, tudo bem com você? Eu tenho muitos motivos para acreditar que Ellen White foi usada por Deus como profetisa, desenvolveu um produtivo e abençoado ministério profético ali em meados do século XIX para frente até o começo do século XX. Ela escreveu muitos livros, teve várias visões e sonhos, livros que falam de psicologia, teologia, conselhos sobre medicina, inclusive, coisas que estavam muito à frente de seu tempo. Neste vídeo aqui eu não vou ter tempo de falar muita coisa sobre o ministério dela, sobre as evidências bíblicas e científicas de que realmente ela desenvolveu um ministério profético, de uma profetisa não canônica. Mas eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo alguns links para que você, se tiver interesse, possa estudar um pouco mais sobre esse assunto, sobre a vida e a obra dessa mulher impressionante, dessa profetisa de Deus. Eu mesmo, quando tomei conhecimento da vida e obra dela, passei a estudar esse assunto, não acreditei de imediato, obviamente houve uma resistência. Eu também achava, como muitas pessoas, que profetas haviam ficado para trás, que o último profeta teria sido João no Apocalipse, e nunca mais esse dom teria se manifestado entre os cristãos. Eu percebi que eu estava enganado, porque a própria Bíblia, ela mostra que esse dom não abandonaria a igreja, assim como outros dons também. Permaneceria até a volta de Jesus. E livros como Joel, capítulo 2, Atos e outros mostram que realmente nos últimos dias, especialmente esse dom profético, ele seria extremamente necessário para nos ajudar a nos mantermos no caminho correto, no caminho de Deus, e não nos desviarmos por doutrinas, por ideologias, por pregações falsas. Sempre houve, em momentos especiais da história, a manifestação desse dom, o dom profético. Quando o mundo estava tão corrompido a ponto de Deus ter que dar um basta nos pecados, Deus usou Noé como seu profeta, anunciando o dilúvio vindouro. Muita gente não acreditou nele, infelizmente, mas o que foi profetizado aconteceu. Quando Israel estava tão corrompido a ponto de não haver quase mais ninguém ali que fosse fiel, apenas alguns milhares em toda uma nação, Deus usou o profeta Elias para trazer uma reforma espiritual ali. Quando Jesus estava para nascer, realmente um evento tremendamente especial, a vinda do Messias, a primeira vinda do Messias, Deus usou João Batista como seu pregador, pregando a conversão das pessoas, denunciando pecados. Essa é a função de um profeta, trazer as pessoas para a palavra de Deus, para perto de Deus, convidá-las a abandonar seus pecados e buscar uma vida de santificação, de preparo para o encontro com Deus. Estamos nos aproximando da volta de Jesus. Você acha que Deus deixaria seu povo sem orientações específicas para este tempo? Então encontramos em livros como, por exemplo, o Grande Conflito. Quero recomendar a você, aqui já está na nova edição, com capa nova, o texto, a tradução para o português foi atualizada, muito bom. Esse livro aqui realmente tem marcado a minha vida, e se você não leu ainda, eu quero recomendar fortemente que você faça essa leitura, O Grande Conflito. Como eu disse, Ellen White tem muito material sobre saúde, num tempo que precisamos de discernimento espiritual, mental, saúde emocional. Ela fala sobre esses temas aí em livros como, por exemplo, Ciência do Bom Viver, tremenda obra, sempre atual. Como eu disse, fala sobre teologia, a coleção O Conflito dos Séculos, esses 5 volumes, dão uma visão ampla e nos aproximam mais ainda da palavra de Deus, porque ela sempre exaltou a Bíblia, sempre colocou a Bíblia como regra de fé e prática para o cristão. Livros que falam sobre psicologia, como eu disse, mente, caráter e personalidade, orientação da criança, sobre vida no lar, vida familiar, tanta coisa importante e boa, né? Enfim, mas o que eu quero destacar hoje é um texto que está no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 410, que é uma carta que ela escreveu em 1884, 1884, note aí, perceba aí a antiguidade do texto, né? E eu quero ler com você aqui, com calma, com atenção. Quero que você preste bem atenção nisso aqui que ela escreveu e me diga se realmente não é um texto que se cumpre em nossos dias. Ela disse:
Deus está despertando uma classe de pessoas, um grupo de pessoas, para dar o alto clamor da terceira mensagem angélica. Antes que eu me esqueça, eu vou deixar aqui na descrição também um sermão que eu preguei recentemente com o título A Mensagem Mais Importante. E eu fiz uma análise das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Ellen White diz que, dentre todas as coisas que a igreja tem que fazer neste mundo de pecado, em que há tantas pessoas sofrendo, a mais importante delas, que não deve desviar, nada mais deve desviar nosso foco dessa pregação, é anunciar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Até porque ninguém mais está fazendo isso. Então eu quero convidar você a assistir. Por favor, assista esse sermão que eu vou deixar aqui na descrição, deixar o link aqui na descrição. A mensagem mais importante está aqui no meu canal. Então ela diz aqui, vou repetir: Deus está despertando um grupo de pessoas para dar o alto clamor da terceira mensagem angélica. O objetivo de Satanás agora é suscitar novas teorias para desviar a mente da verdadeira obra e da genuína mensagem para este tempo, o tempo final. Então, ao passo em que há um grupo pregando a mensagem dos 3 anjos do Apocalipse 14, há outras pessoas aí desviando a mente das pessoas para uma falsa pregação. Ele, Satanás, incita as mentes a dar uma falsa interpretação da Escritura, um alto clamor espúrio, falso, uma contrafação, para que a mensagem autêntica não tenha seu efeito quando ela vier. Esta é uma das maiores evidências de que o alto clamor logo será ouvido e a terra se iluminará com a glória de Deus. Uma profecia que, junto com as demais, todas que conhecemos da Bíblia, e que Ellen White também já anunciou, já escreveu sobre, ajuda a perceber que o tempo do fim está próximo, porque a falsa pregação mostra que o alto clamor está chegando, que a pregação das 3 mensagens ela vai ganhar poder que vem com a chuva serôdia, e o mundo será alcançado com essa mensagem. Satanás percebe já os indícios disso. Ele está tentando desviar as pessoas dessa verdadeira pregação, espalhando falsas bandeiras, false flags, como se diz por aí, levantando cortinas de fumaça, desviando o foco das pessoas com mensagens sensacionalistas, mensagens alarmistas, que não contam com o selo de Deus, e isso por um lado, o extremismo, o fanatismo por um lado, e por outro, como ela diz aqui, incita as mentes a dar uma falsa interpretação da Escritura. E nós temos visto hoje a pregação com estranheza, pessoas dentro da igreja mesmo pregando teologias que afastam a mente das pessoas da verdadeira palavra de Deus, da verdade revelada na palavra de Deus. Teologias como a teologia negra, a teologia queer, teologia feminista, que, como eu disse já numa palestra também, elas nascem de reivindicações que são autênticas, de opressões verdadeiras, mas que infelizmente trazem aquilo que elas têm de comum, na verdade, é o questionamento da inspiração da palavra de Deus. Muitas delas colocam em xeque o relato da criação ali em Gênesis, que apresenta, você sabe disso, o modelo de família bíblico. Coloca em xeque a factualidade de Adão e Eva, a historicidade de Adão e Eva, da semana da criação, 6 dias literais da criação, porque se não foi como está escrito, aí o sábado perde seu sentido. E o sábado é o memorial da criação. Se não foi como está escrito, se é apenas uma alegoria, o relato da criação, o casamento heteromonogâmico também deixa de ser uma instituição divina e passa a ser apenas uma descrição de um costume humano que pode ser revisto, pode ser atualizado, pode ser deturpado. Verdades fundamentais estão ali no Gênesis. O capítulo 3 fala da queda, do pecado. A morte é um resultado dessa queda, dessa escolha que nossos primeiros pais fizeram. Mas se aquilo ali é apenas uma alegoria, o que é o pecado? O que Jesus veio fazer na cruz? Para muitos, Jesus é apenas um revolucionário, justamente porque não entendem que Ele é o Redentor do mundo, que Ele é o nosso Salvador que veio pagar a dívida que foi contraída lá no começo da história deste planeta. Então são teologias, ideologias que colocam em xeque essas verdades fundamentais. E é curioso perceber como realmente o ponto de controvérsia mais forte nesse momento é justamente a questão da hermenêutica.
Como entendemos a palavra de Deus? Como entendemos o processo de inspiração? Será que a Bíblia é a palavra de Deus ou ela apenas contém a palavra de Deus? Será que a Bíblia é o relato inspirado de Deus que concedeu aos profetas essa revelação, ou é apenas um livro culturalmente condicionado, que deve ser reinterpretado, atualizado, porque não reflete mais as necessidades do mundo atual? Veja como essas coisas parecem um detalhe, mas são sutis muitas vezes, mas são tão perigosas. Porque se nós tirarmos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, e a entendermos como apenas um livro culturalmente condicionado, que tem que ser atualizado, realmente a nossa mensagem perderá sua força e não terá mais sentido nós usarmos a palavra de Deus como a verdade absoluta que deve alcançar o planeta. É impressionante ver como esse texto de Ellen White, mais uma vez um texto de Ellen White, ele se cumpre em nosso tempo e mostra como ela foi usada por Deus como uma profetisa, porque no tempo dela, algumas coisas que ela diz eram impossíveis. Era impossível conceber coisas como, por exemplo, a união entre o papado e o protestantismo apostatado, a tríplice união, como ela descreve no Grande Conflito, né, entre espiritismo, papado e protestantismo apostatado, entre outras coisas. E esta aqui também, em dizer que as mentes seriam desviadas por falsas interpretações da Escritura, da Palavra de Deus. E infelizmente temos visto hoje, em nosso tempo, esse tipo de coisa. Ellen White condena fortemente em seus escritos a influência da alta crítica, que no tempo dela já estava fazendo estragos em recortar a Bíblia, picotar a Bíblia, reinterpretar a Bíblia, usar apenas as coisas que convêm e deixar de lado textos que condenam o pecado, por exemplo, condenam minhas preferências, minhas tendências, em lugar de pedir que Deus, o Deus que inspirou a Bíblia, conceda poder para mudar de vida. As pessoas estão então reinterpretando e picotando a palavra de Deus. Alguns usam como desculpa a ideia de Jesus como chave hermenêutica, por exemplo, como se apenas aquilo que Jesus disse textualmente nos evangelhos fosse aquilo que eu devo aceitar. Agora, o que Paulo falou, o que Moisés falou, o que outros autores falaram e que não está claramente ali repetido por Jesus, eu não aceito. Quem sou eu para fazer esse tipo de seleção na palavra de Deus? O apóstolo Paulo é tão claro em dizer que toda a Escritura é inspirada. E Jesus também disse que, ali em Lucas 24, nós encontramos naquele relato de Jesus encontrando os discípulos que caminhavam para Emaús, é dito no texto que, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A crença fundamental número 1 dos adventistas do sétimo dia, se você tem o livro Nisto Cremos aí na sua casa, dá uma olhadinha lá. A crença número 1. Todas as demais dependem daquilo que nós cremos com relação à palavra de Deus, porque ela é a base da nossa fé. A crença número 1 diz que a Bíblia Sagrada, para os adventistas, é a palavra de Deus inspirada e infalível. Toda a Escritura é inspirada. Não tem essa história de que contém a palavra, de que algumas partes são condicionadas culturalmente, devem ser dispensadas. Não é assim que os adventistas creem. Nós cremos em toda a Bíblia como palavra inspirada e infalível de Deus. E se somos adventistas, devemos pregar assim. Eu vou reler aqui o texto dela para sua reflexão, para minha reflexão, e convidá-lo a se unir na pregação no verdadeiro alto clamor, da verdadeira mensagem que temos que entregar a este mundo. Por favor, repito, assista ao meu vídeo, a mensagem mais importante, e tome a sua decisão. Deus está despertando uma classe, um grupo de pessoas para dar o alto clamor da terceira mensagem angélica. O objetivo de Satanás agora é suscitar novas teorias para desviar a mente da verdadeira obra e da genuína mensagem para este tempo. Ele incita as mentes a dar uma falsa interpretação da Escritura, um alto clamor espúrio, falso, para que a mensagem autêntica não tenha seu efeito quando ela vier. Esta é uma das maiores evidências de que o alto clamor logo será ouvido e a terra se iluminará com a glória de Deus. Carta 20, 1884, reproduzida no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 410. Quero convidar você a fazer uma oração comigo, pedindo que Deus nos ajude a perceber os tempos perigosos em que vivemos, para voltarmos a um estudo responsável, com oração, com consagração da Palavra de Deus e fazermos parte do povo que vai pregar as 3 mensagens angélicas e participar do verdadeiro alto clamor para inundar este mundo com a verdade. Oremos.
Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo ministério dos profetas, porque Tu usaste homens e mulheres especiais no tempo certo para trazer Teu povo de volta ao caminho da verdade, para trazer Teu povo de volta à compreensão da verdadeira missão que eles têm neste mundo. Ó Pai, ajuda-nos a entender o momento que estamos vivendo, a nos consagrarmos a essa missão, clamarmos todos os dias pelo derramamento do Espírito Santo na chuva serôdia, para que possamos fazer parte desse movimento do alto clamor e anunciar ao mundo que Cristo está voltando e precisamos nos voltar para Ele. Obrigado pelo ministério de Ellen White, esta Tua serva que foi tão poderosamente usada por Ti, e porque hoje vemos mais uma profecia se cumprir diante de nossos olhos. Que isso nos sensibilize, impressione nossa mente e nosso coração para a necessidade de mais consagração. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.